que é a mussarela. Olha só, você está percebendo que ela não está compactada? Isso aqui tem um segredo que você vai descobrir daqui a pouquinho. Hoje a Pubra Visita vai mostrar para vocês o processo de porcionamento da pizzaria Panini. Sejam bem-vindos! Alô, amigos da pizza! Hoje a Pubra tem o prazer de trazer para vocês esse casal que tem simplesmente 29 anos de história no mundo da pizza. Estamos aqui com o Maurício e com a Débora, que são os proprietários da Panini. Vamos lá, Mauricião, fala um pouco de você. Como que vocês iniciaram no mundo da pizza? Como que começou a história da Panini? Eu sou o Maurício, dono da pizzaria Panini, desde a fundação, eu e a Débora, né? Começamos de um outro setor. A Débora era de arquitetura e decoração e eu trabalhava no setor de autopeças, por automotivo, que eu pensava que era o que eu gostava mesmo, até ser atraído pelo mundo da pizza, que começou muito em casa, né? A gente tinha, na nossa família, nos reuníamos de sexta, sábado, e o pessoal começava a fazer pizza, era aquela bagunça, aquela farra, e aí veio aquela ideia de alguém que fala, por que vocês não fazem também, não sei o que e tal. Começamos a pensar em montar o próprio negócio, né? Eu tava trabalhando em família na época, né? Numa empresa familiar. Decidimos abrir uma portinha mesmo, era um salão, era como se fosse uma garagem para 2 carros, sabe? 30 metros. Isso foi em 97. E aí, daí pra frente é tudo história. Muito bom. Vamos falar um pouco com a Débora agora. Débora, praticamente 30 anos atrás, o Maurício falou que trabalhava com autopeças, você trabalhava no ramo de arquitetura, essa mudança de vida, né? Me fala, como que foi o desafio do início, alguma coisa que você lembre do começo? Porque eu sei que o começo nunca é fácil, né? Ou às vezes até é, porque problemas a gente sempre tem, só vão mudando os tipos de problema, né? Mas me fala alguma coisa que você lembre do início da Panini, 30 anos atrás praticamente, que você traz até hoje essa recordação? Bom, no caso, quando a gente começou, nós éramos bem pequenos, né, como o Maurício falou, e eu lembro que eu ainda tinha um emprego naquela época. Eu saía do meu emprego e aos sábados, às sextas e aos sábados, eu ia pra pizzaria para atender telefone e tirar pedido no bloquinho, porque nem computador a gente tinha naquela época, né? Então, assim, começou tudo meio que um banquinho e um violão. Muito legal isso. Bom, gente, então aqui já fica o primeiro insight. Você que tá pensando em abrir uma pizzaria em família, pizzaria eu reparo que é um negócio muito familiar, tem muitas famílias que gerem o negócio pizzaria. Essa é uma grande vantagem do nosso setor. Falo agora com quem está iniciando. Você que já é dono de pizzaria sabe disso, né? A pizzaria, ela te permite um momento de transição, onde você consegue exercer a sua atividade profissional durante o dia e tocando a pizzaria durante a noite, principalmente num casal. Então, o marido faz as compras durante o dia, a esposa chega de noite para dar uma força, até que o negócio engrene e você possa se dedicar 100% ao negócio. Então, essa é uma grande vantagem do nosso setor. E eu pergunto agora, 29 anos depois, eu acho que muita coisa mudou da forma como vocês tocavam o negócio e da forma que vocês tomam conta hoje. É lógico que não foi um salto abrupto, foi uma coisa gradativa, mas eu queria que vocês pontuassem aquilo que foi mudando na gestão da Panini, o que vocês foram aprendendo nesse caminho, o que mudou, assim, de mais significativo de lá para cá? Bom, podemos dividir em 2 partes, né? A gente, tanto eu quanto a Débora, a gente nunca foi mão na massa de fato. Então, a gente sempre procurou se cercar de profissionais. Na época que a gente abriu a pizzaria, a gente não tinha a Pubra, infelizmente, né? Então, a gente acabou se aproximando de donos de pizzaria, pedindo conselhos, e o pessoal da época até que foi bem solícito, tá? Passou bastante informação, me indicou mão de obra. Eu acabei contratando um pizzaiolo lá do meu bairro, de onde eu moro, e ele me passou todos os procedimentos. E naquela época, como eu não tinha conhecimento nenhum, eu aceitei tudo como era passado pelo pizzaiolo e funcionou bem até na época. E aí, depois de um tempo, a gente foi tomando o mando da situação e vendo o que funcionava pra gente, o que era lucrativo, o que atendia bem aos clientes. Mas só que, né, sem uma instituição, uma associação como a gente tem hoje, é mais difícil. Na época, esse processo foi lento, demorou uns 2 anos pra gente acertar bem a mão. A gente tinha que ser autodidata, né, na época. Então, assim,
não tinha um local onde você ia lá e falava, vou buscar informação disso aqui, daquilo ali. Não, a gente tinha que fazer um boca a boca mesmo, né? Naquela época, a fonte era pizzaria, dono de pizzaria. Sebrae também, mas o Sebrae é muito genérico, é muito bom, mas ele é muito genérico, ele não tinha específico para o nosso ramo, então ficava muito falha. Eu sempre falo que essa é a principal vantagem de ser associado à Pulgra. Muitas pessoas acabam se associando, acredito que até que a maioria, pelas vantagens comerciais que a Pulgra oferece, né, preços diferenciados, mas aquela pessoa que sabe extrair o conteúdo riquíssimo que tem aqui dentro, acaba chegando à conclusão que a maior riqueza da Pulgra é essa troca de informação. E em 29 anos de história, quanta coisa mudou, não só no negócio de vocês, mas no mundo da pizza. Muitas inovações chegaram, pizza napolitana, bordas diferenciadas, sabores diferenciados, longa fermentação, e a Panini vem aí, resistindo. Só com tradição, só com inovação, nós vamos descobrir agora. Gente, fala pra mim, o que vocês mantiveram na raiz de vocês e o que vocês mudaram nesses 29 anos de história? Nós começamos a se preocupar em padronização há bastante tempo. Mais ou menos em 2000, 2001, né? A gente começou a fazer ensaios de alguma coisa porcionada, tá? Só que era sozinho, era empírico, a gente fazia teste, errou muito até chegar em alguma coisa, mas a gente só foi ter um resultado bacana conhecendo outras pessoas que faziam, e isso, vou tocar de novo no ponto, foi na associação, porque a gente evoluiu algumas coisas, mas numa velocidade muito lenta, sozinho é muito diferente, né? Aí quando eu cheguei na associação, me deparei com alguns associados que estavam num nível muito avançado de porcionamento, de itens que eu nunca conseguia porcionar. Eu nunca consegui porcionar mussarela da forma que eu queria. Tentei de diversas formas, um saquinho, um potinho, com balança, não era o que eu queria. O que eu buscava era um pouquinho além disso, eu não queria só a questão da quantidade, da padronização, focada em preço, mas eu estava focando em qualidade e segurança alimentar. E aí, quando eu conheci isso por volta de 2011, olha que gap grande, né? Eu abri em 97, eu caminhei numa velocidade lenta, que cheguei em alguma coisa, até 2011 onde eu fui ter contato com alguns associados que já estavam trabalhando com isso, que estavam até bem evoluídos, né? Isso falando em porcionamento. Bom, Maurício falou sobre processos, o que veio mudando com o caminhar, a mudança de processos deles. Daqui a pouco nós vamos visitar, vocês vão ver o processo de porcionamento fantástico que você pode levar para sua operação. E agora, e a mudança nos produtos, Débora? Como era o produto de vocês quando vocês iniciaram? Como eu disse, o mercado foi se transformando e a Panini, embora seja tradicional, também fez algumas mudanças para acompanhar esse mercado sem perder o jeito Panini de ser. Eu quero que você fale um pouco sobre o desenvolvimento dos produtos da Panini. Então, no início, como o Maurício falou, era tudo muito empírico. Então, assim, tinha aquela coisa de uma pizza sair hoje de um jeito, amanhã saía de outro. O cliente hoje recebe uma pizza com 300 gramas de mussarela, amanhã recebia com 400. Aí, um dia que ele recebia com menos, ele ligava reclamando. Ai, que a minha pizza veio um pouco recheio. Ai, que não sei o quê. Aí outro reclamava, não, mas veio muito queijo, ficou enjoativo, não sei o que, né, Maurício? E a gente realmente optou de desenvolver essa técnica de porcionamento para padronizar o produto. Então, assim, eu não vou dizer que tirou 100% da reclamação, mas eu diria que tirou 99% com relação a esse tipo de reclamação, né? Porque a pizza hoje em dia ela é padronizada. E no decorrer dos anos, a gente também desenvolveu massa de longa fermentação, que no início não era, né? Era massa feita no dia, para usar no dia. A gente desenvolveu o cardápio de pizzas doces. A gente tem uma massa de pizza doce, que é uma massa de 100% cacau, que é uma receita exclusiva nossa, que ela faz muito sucesso. Vou querer experimentar agora. Mandei falar para ele. É uma massa realmente diferenciada, uma coisa que realmente chama muita atenção. E das pizzas doces, eu acho que a que mais vende é a de massa de chocolate com morango, né? Que é o carro-chefe das pizzas doces. E agora borda recheada de chocolate. Com borda recheada de chocolate. Eu fiquei curioso. Como é que vocês chegaram nessa receita? Olha, na verdade a gente contratou um chefe para fazer uma consultoria. Trouxe algumas coisas pra gente fazer teste, e dentre elas essa massa.
que foi Deu o muito Márcio certo. Santos. E aí vocês implementaram e ficou marca registrada da Deu Equanet. certo. Deu muito certo pra Que nós. legal. Nossa, O legal legal dessa- eu gosto de modelar, hein? Não, tranquilo. O legal dessa massa é porque a pizza doce é muito doce, né? Pelo menos pro meu paladar tem muito açúcar. Sim. E a massa de cacau, ela praticamente não tem açúcar nenhum, ela tem um amargo. Dá uma quebrada. Quebra bem o doce. Então, muito legal. Perfeito. Fica a dica aí. Eu não conhecia. Se você já conhece a massa de cacau, põe nos comentários aí. E se você quer a receita, fica sócio da Cubra, que o Maurício só vai passar essa receita para associar. E agora nós vamos falar sobre um assunto que você vai ter que chamar a esposa vai chamar o marido, vai sentar no sofá e nós vamos bater um papo sobre gestão em casal. Como é gerir a Panini 29 anos em casal? Divisão de tarefas, todo mundo faz tudo junto, o que um faz está feito, é discutido antes. Qual é o modelo Débora e Maurício de gestão em casal? Tem briga? Não tem briga? Eu acho que não tem briga. Pelo que eu conheço de vocês se dão super bem. Mas só que quando chega em casa é que as coisas acontecem. Vamos lá, gente. Fala pra mim como é essa gestão em casal. Então, você tem que trabalhar com muito cuidado, sabe? Porque às vezes a energia que você tá no profissional é diferente do casal, né? Então tem que saber limitar esses momentos. Você tem que ter a visão de que você está tratando com um sócio na empresa. E tem que ter o respeito que você teria por qualquer outro sócio. Não importa que é teu marido, é tua esposa, é teu pai, teu irmão. Isso, eu tenho a impressão que isso atrapalha muito as relações de empresa familiar quando não é respeitado esse limite. Porque, acima de tudo, é um profissional que está ali, que está trabalhando, que tem um conhecimento, tem um respeito que você tem que ter pelo trabalho dele, né? Então, nós adotamos o seguinte ponto. Eu passei algumas coisas que eu sou melhor, fica comigo. O que eu não era tão bom, a Débora foi tentando fazer, e acho que ela já faz mais que eu hoje em dia na pizzaria. Meus amigos aí, os diretores que me conhecem, sabem disso, que eu acabo fazendo bem menos que ela é muito competente. Então, a parte de gestão ali de mesa eu faço muito pouco. Eu tenho muito contato com meus funcionários, alguma coisa com o cliente. A gente até brinca que eu sou o chão de fábrica da pizzaria e a Débora é a gestora de fato. Legal. Débora, o que você tem para falar sobre essa questão? Então, para quem tem empresa familiar, assim, casal, o desafio é bem esse que o Maurício falou. Saber separar as coisas. É difícil. Não vou dizer para vocês que é fácil, não. Mas é uma questão de convívio, de treinamento isso. Porque quando você trabalha junto com seu parceiro ou sua parceira e você sai do trabalho, leva para casa os problemas do trabalho, às vezes a casa vira uma extensão da empresa e isso é horrível. É horrível, né? Então, realmente a gente tem que se policiar para que isso não aconteça. Eu vou falar para vocês que não acontece? Não, acontece, né? Às vezes a gente está jantando e começa a reunião de trabalho, Sem na hora da perceber, janta. né? Quando você menos percebe, você está falando de trabalho, entendeu? Mas faz parte, um pouco faz parte, mas a gente realmente tem que saber separar e tentar equilibrar isso, né? Mas isso, eu acho que isso acontece um pouco também, porque tem uma questão de relação de amor com o negócio. Eu noto que a maioria dos meus amigos são donos de pizzaria. Naturalmente, a conversa sempre cai em pizza, não é? Porque a gente Sempre. gosta do que A gente faz, não é gosta. um assunto chato Não, para para nós. nós Né? não é um assunto chato, a gente gosta de falar sobre isso, acaba sendo natural. Mas sim, a gente tem que se policiar para reservar momentos do CPF, não do CNPJ. E com relação à divisão de tarefas que o Edu perguntou, assim, a gente foi no início, foi complicado porque os dois queriam fazer de tudo, só que aí não rola, porque você quer fazer tudo, não sai nada bem feito, né? Então a gente identificou, assim, os pontos que eu tenho mais facilidade, ele tem mais facilidade para poder dividir. E nesse meio tempo também, eu fui buscar formação, fui buscar curso, eu fiz faculdade, eu fiz curso de Sebrae, vários cursos, para poder tudo apoiar, né? Para ter onde se apoiar e aprimorar a gestão. Então, acho que a gente consegue dar uma equilibrada nisso, nessa questão de divisão de tarefas, dessa forma. E uma coisa importante também que eu noto, e acho que deve acontecer com todo mundo, é que a gente se cobra muito pelos erros, né? E a gente não percebe que o erro normalmente é uma oportunidade que você tem de
deixar de fazer esse erro na próxima, né? Você tem que estar sempre aprendendo com ele. Quando você tem um sócio, você tem que apoiar o erro, por incrível que pareça. Porque, olha, se você toda vez crucificar o erro, a pessoa vai ficar andando sempre no fio da navalha, né? Sim. Então, Ele vai ter medo até de inovar ou de tentar algo novo. Você Se eu errar, você cobrar. Você né? mata a criatividade se não tiver essa humildade que a gente erra, que a gente vai aprender com os erros e seguir em frente. Olha, eu acho que vocês acabaram de dar uma aula sobre como é gerir um negócio de casal. Então, você que está iniciando o seu negócio, quer chamar a esposa ou o marido para participar com vocês, volta o vídeo, vê umas 2, 3 vezes, anota, porque tem insights valiosíssimos que podem salvar o seu negócio e a sua relação. Para quem não sabe, eu, o Maurício, a Débora, chegamos a 10, 15 dias de Las Vegas, onde a gente teve o privilégio de estar junto com mais 22 donos de pizzaria, porque nós éramos 25 no total, na Pizza Expo, onde foi uma viagem fantástica. Não só pela viagem, pela feira, pelos lugares que nós conhecemos, mas principalmente, gente, pela convivência. Vocês não têm noção de quão rico é a experiência de você estar junto com outros donos de pizzaria, dos mais variados níveis. Gente com rede enorme de pizzaria, gente com uma pizzaria mais artesanal, pessoas que têm uma pizzaria só, mas de enorme volume, cada um passando um insight diferente, uma visão diferente, e você vai puxando isso para você e vai se fortalecendo e pegando o que cada um tem de bom para falar e passando também, transbordando o que você está tendo de conhecimento naquele momento. Foi fantástico. Então eu queria perguntar para vocês o que vocês trouxeram de insight, como que vocês viram essa experiência internacional que a gente fez em 2026, que no meu caso foi a segunda, e eu fui em 2024 e 2026, e o salto do evento, da experiência que a gente teve foi fantástico. Eu fiquei de boca aberta, como em 2 anos a Pubra conseguiu evoluir demais esse quesito. Quero até aproveitar para publicamente parabenizar a Ângela e o Gustavo pelo trabalho fantástico que eles fizeram. Então quero que vocês falem um pouco como foi para vocês essa experiência. Primeiro eu gostaria de reiterar o que você disse. Essa última missão foi com certeza a melhor. Ela só não foi melhor que a missão que vai acontecer no ano que vem. Porque esse pessoal trabalha de um jeito, eles estão sempre pensando no que não pode ser melhorado, e eles estão realmente fazendo algo fantástico. Não é rasgação de seda, porque eu fui há muito tempo atrás, foi muito bacana, mas foi totalmente diferente. Você vê, o Edu foi há 2 anos atrás, esse foi 2024, e já sentiu isso também. Então eu posso dizer para você com toda certeza, se você não foi, no ano que vem vai ter a melhor que teve até agora, e assim por diante. Então não perca, porque lá a gente teve muito acesso à tecnologia, muito acesso à cultura do americano, com a forma de ver o mundo da pizza. O americano tem um amor pelo setor de pizza. O pessoal envolvido com aquilo, eles formaram uma comunidade muito forte ali também, e isso é muito contagiante pra gente, né? Porque a gente tem esse amor aqui na associação, com os associados, os empresários de pizza também tem esse sentimento, então a gente encontrou ali uma similaridade muito grande. Algum insight, Débora? Então, o que eu percebi, até comentei com o Maurício, a gente conversou, é que tem uma tendência mundial na preocupação com os colaboradores. Lá eles também têm problema de mão de obra. Isso não é uma coisa exclusiva do Brasil, né? Que a gente constatou. Sim. E a gente estava até conversando que me parece que é uma tendência mundial isso, né? Essa questão do bem-estar do colaborador se sentir pertencente, né, na cultura da empresa. E isso é um desafio bem grande, né? Uma coisa que a gente realmente precisa desenvolver e melhorar, porque realmente é uma coisa, fator forte hoje em dia. E não é só aqui. Então a gente percebeu isso lá e a gente trouxe esse insight também para cá, né? Mesmo aqui, eu noto que as empresas mais bem-sucedidas já têm isso de alguma forma estruturado para que tenha uma cultura na empresa onde o funcionário se sente integrado, se sente no time, tem motivação. Então é um caminho que é sem volta. A gente precisa se preocupar com isso. Antes se preocupava muito com tecnologia, com vendas, com o cliente, mas sabe aquela questão de você olhar para a meta e não saber como chegar nela? Eu acho que chegar na meta está muito envolvida com a tua equipe.
Bom, então eu vou aproveitar o espaço para também compartilhar com vocês o insight que eu tive dessa última experiência internacional nossa. É um insight que eu estou tentando levar até para minha vida. Nós tivemos 2 experiências lá que me fizeram refletir muito sobre a forma como eu estava vendo meu negócio e como eu estava vivendo. O primeiro impacto que eu tive, que me emocionou bastante, que me fez repensar muito, foi no Grand Canyon. Chegando no Grand Canyon, nós fizemos uma dinâmica tocada pela Ângela, que foi fantástica. E que quando eu desci do ônibus e olhei o Grand Canyon, o meu olho já encheu de água, eu me arrepiei e não sei explicar o porquê. Mas agora, analisando com calma, eu sei explicar. O Grand Canyon é uma coisa fantástica que Deus fez pra gente, que a natureza criou, que é simples, nada mais é do que uma cadeia de montanhas rochosas. Você olha para um pedaço de rocha e se emociona, dá para entender? Eu acho que mexeu muito comigo porque eu vi que o segredo do sucesso, tanto pessoal quanto da sua empresa, está na simplicidade. Faça as coisas simples, bem feitas, com amor, com dedicação, cuidando de tudo que tem que ser cuidado e não invente moda. Às vezes eu acho que eu poderia estar inventando muita moda e por isso eu estava transformando meu negócio num Frankenstein. Então eu decidi simplificar depois dessa ocasião, tanto o meu negócio quanto a minha vida. E uma outra passagem que vem reforçar isso é que dentre tantas coisas fantásticas que nós fizemos na nossa experiência, para quem não sabe, nós assistíamos palestras, visitávamos a feira, e no final da feira nós tínhamos uma sala disponibilizada pela organização da feira para nós, até porque, para quem não sabe, a Rubra está com muita moral na maior feira de pizza do mundo. Nós representamos o Brasil lá em grande estilo e fomos lá com essa missão e representamos muito bem, todos uniformizados, todos muito empenhados em adquirir conhecimento, em visitar os expositores, em participar das palestras. E após toda essa visita, nós nos reuníamos numa sala e ali era discutido o que nós havíamos adquirido de conhecimento, a troca de informações, como cada um poderia usar aquilo no seu negócio. E dentre tantas coisas legais que nós fizemos, restaurantes legais que nós somos da The Sphere, que é uma sensação visual fantástica, o Grand Canyon também, que eu acabei de citar para vocês. Uma outra coisa que me chamou muita atenção remete à simplicidade novamente. Vejam vocês que nós estávamos no Walmart, 25 empresários, graças a Deus todos bem-sucedidos, dividindo frango assado, cortado com a mão pelo Ricardo da Belaná. Na porta do Walmart. Na porta do Walmart. Então, dentre tantas coisas fantásticas que a gente fez, um dos ícones da viagem para mim foi uma coisa simples como essa, comer frango frito, frango assado ali repartido com a mão, batendo papo na resenha, dando risada, com os americanos passando e olhando pra gente, falou, meu, quem são esses loucos dividindo? Nós já compramos acho que 12 frangos assados no total, um ia trazendo, o outro entrava, buscava mais um e bate papo. Então, gente, o insight que eu tive pra mim agora é que vamos simplificar para ser mais feliz e para prosperar mais. Bom, gente, finalizando aqui essa primeira parte, porque daqui a pouco nós vamos conhecer a cozinha da Panini e todo o processo de porcionamento deles. Eu quero conversar com o Maurício, que para quem não sabe, já foi nosso diretor. Maurício, fala para mim, como você conheceu a associação? Você lembra como foi a sua entrada na associação? Lembro. Eu conheci a associação por intermédio de fornecedores. Eu tinha já tinha negócio com a Santinês e já tinha negócio com a Sadia. Hoje é BRF, né? Aliás, hoje já não é nem BRF, já é marca MBRF. MBRF. Então, mas na época era só Sadia ainda. O vendedor que me atendia já conhecia meu perfil de negócio e tal, ele me visitava e começou a falar, olha, você tem um perfil muito próximo do pessoal da associação de pizzarias. E aí o Ailton começou a martelar a mesma tecla também. Eu ia muito até a Santinês, parceirão também, e ele começou a apresentar, a falar, olha, você faz um serviço que um perfil de trabalho, a linha de trabalho que você segue é muito parecida à linha de trabalho dos associados da Associação de Pizzarias, né? Na época não era Pubra ainda, era Associação das Pizzarias Unidas do Brasil. Pizzarias Unidas. Pizzarias Unidas São Paulo. São Paulo. Não era nem do Brasil. Não era do Eu Brasil. sou novinho de associação, gente. Naquela época a gente tinha mais ou menos uns 60, 70 associados. E eu comecei a conhecer todo mundo, tinha encontro social até hoje eu vou em todos, eu faço o possível de não perder porque ali tá o ouro. Eu sempre troco muito com quem senta ao meu lado, nas visitas técnicas,
Eu falo bastante, mas eu ouço muito, o pessoal enriquece muito o nosso conhecimento. Pois é. Então, isso desde o começo foi assim até hoje, não mudou para isso. Ainda aprendo bastante lá. Débora, a pessoa que não é um associado à Pubra, o dono de pizzaria que não é associado à Pubra, ele encara as demais pizzarias como concorrentes. Me fala, qual que é a visão que vocês têm como associado da Pubra? Como vocês encaram as outras pizzarias, que às vezes estão até no mesmo bairro, na mesma cidade, na mesma rua que vocês? Bom, tem um exemplo aqui muito concreto. No quarteirão de trás aqui da pizzaria, a gente tem uma outra pizzaria que é associada. É a Alice. Alice. São Paulo. E assim, eu não a vejo como concorrente, ela também não vê a gente como concorrente. Porque cada uma tem a sua fatia de cliente, seu mercado, seu perfil de cliente, seu perfil de produto. Então, assim, eu não posso falar que ela é minha concorrente e ela também não pode falar que a gente é concorrente dela. E a gente vai nos encontros sociais, conversa, troca informação, ela tá com a dúvida, ela pergunta, a gente também tem alguma coisa, pergunta para ela. Às vezes até falta um fornecedor, alguma coisa, a gente, você tem alguma coisa para me emprestar, né? Um produto que não me entregaram, você me empresta. O outro, né? Um salva o outro. Então, assim, essa questão de ajudar, colaborar com o outro e não ser inimigo, ser concorrente. Isso não existe na associação. Bom, dito isso, eu só tenho uma provocação para te fazer. Você quer ter concorrente e dividir o bolo? Ou você quer ter parceiro e crescer junto? Se você quer crescer junto, você está perdendo tempo, hein? Vem pra Pubra. Bom, pessoal, hoje o Maurício e a Débora estão recebendo a gente aqui para mostrar o processo de porcionamento da Pizzaria Panini. Eles são referência nesse processo e você vai entender o porquê agora. Maurício, fala pra gente, como é que começou essa história da Panini com porcionamento? Nesse nível a gente chegou depois de bastante tempo. A gente começou com um saquinho normal, pesava, acertava, primeiro definia o tamanho da nossa pizza. A gente começa sempre definindo o tamanho da nossa pizza, o peso que você coloca de cada produto, como ele é, não como você quer vender. Você tem que ser, na minha opinião, né, você tem que respeitar a proposta do que você está vendendo. Não adianta você ter uma pizza de 1 quilo, passar a querer vender ela com uma porção de meio quilo, que não funciona assim. O seu cliente vai perceber. Então, inicialmente você vai ter que entender como você vende, aí dimensionar esses pesos e separar para cada produto o quanto que representa na pizza cada peso de cada produto para você compor a pizza. Perfeito. Seguir a sua ficha técnica, né? Exato. E aí, se for o caso, se o dono de pizzaria acha que está um pouco exagerado na gramatura, ele vem gradativamente tirando e sentindo o cliente. Sim. Então, vamos supor, hoje você põe lá a olho. A verdade é que quando você põe a olho, tanto a pizza sai com meio quilo de mussarela, como sai 800, como sai 300. Não tem padrão. Depende da velocidade, de como tá humor, o emocional do pizzaiolo naquela hora, ele tá apressado, ele tá pensando nos problemas dele, ele não tá ali. Não existe padrão, né? E aí o padrão vai pro saco. Exato. Então, quem vai começar no porcionamento, faça a sua pizza normalmente, pese. Então, ó, tô saindo dessa base aqui, então eu acho que dá para melhorar um pouco nisso aqui, preciso caprichar um pouco mais nesse outro insumo. E aí, gradativamente, você vai fazendo os ajustes. Mas, passado esse primeiro momento, você conseguiu a padronização, você foi para uma nova etapa, que é a questão de etiquetagem, do padrão de qualidade do seu porcionamento, que vocês podem conferir aqui. O capricho que é isso aqui, gente, é fantástico. Iniciada essa primeira parte do porcionamento, o Maurício chegou nesse padrão de excelência que vocês estão vendo aqui. Tudo etiquetado, um capricho, um zelo. Bom, é de encher os olhos para quem tem uma cozinha. Mas tem a menina dos olhos do porcionamento da Panini, que é a mussarela. Olha só, você está percebendo que ela não está compactada? Isso aqui tem um segredo que você vai descobrir daqui a pouquinho. Quem trabalha com mussarela ralada, porcionada, sabe que tem esse desafio. Você tem a maneira certa de acondicionar e de porcionar, senão ela vai compactar e vai te dificultar muito no processo, na hora da operação, na hora de montar a pizza. Aqui, ó, a porção do Maurício tem 150 gramas, que volto a falar, é a porção ideal
para a pizza dele. Você tem que chegar na sua gramatura. Isso aqui pode até ser uma referência para você. Monta com 150, veja como ficou em relação à sua. Ficou mais caprichada? Diminui um pouco. Ficou com um pouco menos do que você costuma usar? Capricha mais. Você vai ter que chegar no seu padrão. Então o Maurício vai mostrar agora pra gente como ele faz para porcionar a mussarela e para ficar nesse padrão aqui. Vamos lá, Maurício. Bom, eu vou fazer só antes do que você está me perguntando, eu vou te fazer um complemento no que você falou com relação ao ajuste do tamanho da pizza. Normalmente você tem a sua pizza como um todo, né? E a pizza tem mussarela, tem calabresa, tem presunto, não sei qual pizza a gente tá falando, mas às vezes você tem a pizza muito pesada com um produto mais caro. E você reorganiza a pizza de uma forma que ela fica boa, fica saborosa, mas fica com os produtos numa proporção que faz sentido. Então, às vezes você reduz um pouco o produto mais caro, mas ela fica até melhor porque ela encaixou bem o sabor, O equilíbrio fica melhor. Agora, com relação à mussarela, a mussarela foi realmente o final do que a gente conseguiu com porcionamento e foi o motivo da gente comprar e investir em equipamento. Quando a gente comprou a seladora, a gente permitiu que a gente fizesse tudo isso melhor, mas sempre foi visando a mussarela. Por quê? O foco era na mussarela. Quando a gente fazia a porção só no saquinho, eu dobrava a porção e colocava na geladeira só com a garantia do peso. Mas a validade era muito curta. A validade para mussarela no saquinho é o quê? Acho que 72 horas, se não me engano. 2 dias, 3 dias no máximo. E isso, quando você tem uma produção alta, o ideal é que você tenha uma ordem de serviço onde você programa a sua mussarela para pelo menos uma semana, 10 dias. Para trabalhar com folga, né? E para isso, o porcionamento simples, você fica escravo do porcionamento todo dia, ou dia sim, dia não, fazendo sempre os mesmos produtos. No caso de mussarela, calabresa, presunto, que são itens que saem bastante, praticamente todo dia a tua cozinha vai ter que estar operando com isso. Com esse sistema, eu faço mussarela em 1 ou 2 dias no máximo e eu consigo ficar uma semana sem mexer com mussarela, talvez até 10 dias. E eu faço só a reposição. Então, por exemplo, uma semana que vendeu bem, eu quase zero. Uma semana que não foi tão boa, a mussarela eu consigo carregar para outra porque a validade me permite isso. Quer ver? A validade que eu tenho aqui é de aproximadamente 15 dias. Olha, verifica, ó. Essa aqui foi produzida no dia 14 do 4 e ela vai até o dia 3 do 5. Isso não foi da minha cabeça, a gente fez teste com engenheiro de alimentos, com nutricionista. E nesse sistema que você faz, você consegue essa vida útil para a mussarela sem que ela fique compacta. Exato. Esse, no meu entendimento, o maior diferencial do seu processo. Porque quem porciona a mussarela em saquinho convencional... gruda tudo. Vai grudando. E aqui, ó, olha a facilidade por pizzaiolo montar a pizza. Quando a gente abre esse saquinho de mussarela, ela continua refrigerada na pista, mas mesmo assim, se abrir o saquinho, fica muito parecido quando você acabou de ralar. Tá solta ainda, tá vendo? Você percebe que tá solta. E qual é o segredo? O segredo é que ela não vai em vácuo, ela vai em gás atmosfera modificada. Tá? Meu Deus, como é que você descobriu isso? Como é que eu descobri isso? Com o pessoal que forneceu a máquina, o equipamento, eles já me venderam a máquina com opção de aplicação de gás. E aí o pessoal que vende o gás, já tem um engenheiro de alimento que vai te orientar com o gás adequado para o produto que você tem. Tem gente que coloca gás específico para vegetais, que não é o mesmo gás que a gente coloca para queijos. Eu não faço isso porque a gente usa pouco vegetal. É o tipo de embalagem quando você vai no sacolão que tem aquela estufadinha com os vegetais dentro. Olha só, Mas que bacana, não é o mesmo gás, então você tem que consultar o engenheiro de alimentos para ver o gás adequado para o teu produto. E aí também, na hora de acomodar, o Maurício acomoda nessas caixinhas que são um pouco menores em altura do que aquele padrão normal, o que acaba não fazendo muito peso nas fileiras de baixo. Então, se você quer implementar esse tipo de porcionamento, tem essa dica também. Você vai ter que procurar caixinhas, talvez o fabricante não fabrique a mais, mas algo similar que seja mais baixo. Acredito que ainda fabrica sim. Ainda fabrica? Só não é o mesmo fabricante, que mudou, né? Que deve ter aproximadamente de 18 a 20 centímetros de altura. Então vamos lá, Maurício, mostra na prática como você faz uma porção de mussarela pra gente. Vamos lá, deixa eu pegar isso aqui. Aqui já tá pesado, tá? Peraí. Isso aqui já tá pesado. E normalmente a gente faz isso em série, não é só um saquinho de... que pegou para demonstrar. Eu peguei só para demonstrar para a equipe, né, para filmagem. Aqui normalmente eles fazem diversos saquinhos desse, vão pesando
E aí, depois de tudo pesado, eles pegam em série e vão para a máquina. Boa. A máquina aqui, ela tem uma regulagem aqui. Seu Zé, me confirma que o gás é no P2? É no P2? 3. Ah, tá no 3, então. Já tá aberto. Aqui, ó, ele tem um período que ele tira o oxigênio e aí depois ele entra com o gás. Depois de entrar com o gás, ele sela. Muito legal. E aí você consegue colocar diversos pacotinhos Sim. de uma vez só, né? Aqui, ó, se você conseguir aproximar, aqui você vai ver que tem 4 bicos em cada câmara dessa. Essas câmaras funcionam independentes. Então, em série, ele preenche uma câmara enquanto a outra está operando. E aí vai fazendo um serviço É bom que agiliza o processo. ágil, né? É. Aí, ó, tá vendo? Aqui saiu a seladinha, já tá no gás, como essas daqui. Aqui, a gente estabelece... Qual o número da mussarela que eu não lembro? 31? Isso. E tá pronta, Tá feita a porção. certo? Deu certo? Então tá aí o insight para você. Você já porciona? Vamos aprimorar melhor o processo. Você ainda não porciona? Tá perdendo tempo e deixando dinheiro na mesa, além de padrão. Vai acabar aquele negócio, hoje veio com mais recheio, hoje veio com menos. E se você tá pensando em como implementar tudo isso, vem para a Pubra. Aqui a gente tá aqui para trocar informação e te explicar os processos, um ajudando o outro. Bom, pessoal, estamos encerrando aqui com a Pubra Visita com a Panini. Que dia fantástico, quanto conhecimento, quanto aprendizado, quanta troca. E eu quero agradecer aqui ao Maurício e a Débora pela receptividade que tiveram com toda a nossa equipe a Pubra. Falar que vocês moram no nosso coração. Além de tudo, nós somos amigos que o mundo da pizza me deu e que é um prazer enorme estar aqui com vocês. Agora eu quero que vocês mandem o recado tanto para o associado da Pubra quanto para aquele dono de pizzaria que ainda não se associou. Fala da importância da Pubra, de como vocês têm crescido, quão enriquecedor é poder ser membro dessa associação. Bom, eu diria que se eu não fosse associado, eu acho que eu já não teria mais pizzaria, já não teria aguentado tantas intempéries que o mercado nos oferece, né? Mas eu não consigo imaginar como alguém consegue trabalhar sozinho hoje nesse mercado tão complexo, né? Sempre quando a gente encontra alguma dificuldade, sozinho a gente fica sofrendo. Na associação, a gente encontra tantas soluções que a gente pode aplicar no nosso negócio que, sinceramente, não faz sentido não estar lá. Débora? Sem contar que a associação nos traz um grupo de amigos maravilhosos, amigos para a vida, né? Tem vários e vários, não dá nem para ficar citando nomes aqui, o Etu é um deles, é óbvio. Compartilhar as informações com vocês, a nossa casa está de portas abertas para quem quiser me conhecer. Bom? Então é isso, gente. Quer vir conhecer isso aqui em loco? Tá perdendo tempo que não tá vindo, hein? E se você ainda não é associado, vem!